Salve pessoal, eu tô regravando a aula um, 2 e 3, tá, do curso por causa de alguns imprevistos que eu tive. Eu tava usando o OBS, ele tava entregando os vídeos com uma qualidade muito inferior, muito ruim, tá? Então eu tô regravando aqui essas aulas um, 2 e 3, porque a partir da aula 4 eu comecei a usar o software da minha própria placa de vídeo para gravar, tá? É bem possivelmente que eu também regrave o módulo um, tá? Mas isso é mais pra frente. E em fevereiro eu tô com um projeto, tá, de lançar a versão 2.0 desse curso, beleza? Com novidades para vocês aí, com novas técnicas para vocês, tá? Visto que no final de janeiro eu vou fazer alguns intensivos de Photoshop, tá? Alguns cursos intensivos de Photoshop para meu aprimoramento pessoal e quero trazer essas novidades para vocês, tá? Vocês que já são alunos da primeira turma, eu vou dar o acesso gratuito, tá? Para essa atualização, tá? Vai ser na própria plataforma, eu vou avisar vocês, tá? Dessa atualização melhor. E é isso, tá? Então vamos aqui, tá? A primeira aula desse módulo, que é conhecendo o Photoshop, tá? A, como é que diz? A interface dele, tá? Então a interface dele é bem intuitiva, cara, não tem muita dúvida, tá? O que importa pra gente realmente é essa aba de recentes e o criar e abrir aqui, tá? A aba de recentes é os seus últimos projetos, tá? Vocês podem ver meus últimos projetos. Inclusive, no nosso curso, a gente trabalhou esses aqui, tá? A gente trabalhou esses aqui, mais uma logo, tá? A gente trabalhou esses projetos. Trabalhamos isso aqui também, tranquilo? E muitas outras coisas, tá? Então, vamos lá. A gente vai nos interessar mesmo esses dois botãozinhos aqui, tá? Vamos começar pelo abrir, tá? O abrir, ele vai abrir um projeto seu, tá? Que você tenha salvo no seu computador, seja ele em PNG, JPEG, outra coisa, ou PSD, tá? Então ele serve para abrir. E aqui é o criar, tá? É o criar um projeto. Aqui que você vai começar seus projetos, tá? Aqui tem os tamanhos recentes que você usou e aqui tem outras predefinições, tá? Mais pra frente no curso eu vou mostrar pra vocês esses gabaritos aqui, tá? Que é esse gabarito? É as medidas de cada arte pro 5M, tá? Se quiserem tirar um print aí agora, fiquem à vontade. Eu vou martelar bastante nisso durante o curso, vocês vão perceber, vai ficar até um pouco maçante, mas é para entrar mesmo na cabeça de vocês, tá? Então a gente vai criar aqui um projeto aqui, com a projeto aula, tá? E cria, beleza? Então a interface dele é bem intuitiva, tá? Não tem muito o que esconder, beleza? Eu vou começar falando aqui por cima, tá? Vou aqui por cima, depois vou para a direita e da direita eu vou aqui para a esquerda, tá? Aqui em cima a gente tem os menuzinhos, os submenus, tá? A barra de tarefa superior. Cada uma delas tem as suas funcionalidades, seus menus e as suas usualidades, beleza? Então, o que vai interessar pra gente é esse submenu de arquivos, esse submenu de editar, filtros, janela, tá? Esses são os menus que mais vão interessar pra gente. Talvez plugins, tá? Quando vocês instalarem plugins no seu Photoshop, que não é algo difícil. Você pesquisando no YouTube você acha, tá? Eu não instalei nenhum plugin ainda porque acabei de formatar meu computador tudo mais. Tem uma semana e eu ainda não parei para sentar e configurar direito os plugins. Mas eu uso alguns, tá? Então vamos lá. É, Aqui nesse primeiro submenu é muito intuitivo, tá? Você lendo, você descobre, tá? Então esse novo aqui, esse abre um novo projeto, aqui você abre um projeto, tá? Esses aqui eu não vou entrar muito em detalhe. Fechar, você fecha o projeto atual, você fecha todos os projetos, tá? Que você tem aqui, se fechar todos. Salvar como, você salva o objeto que você está agora como um novo nome ou com um formato diferente, tá? E salvar uma cópia, você salva uma cópia dele, tá? E o que importa pra gente mesmo aqui é se exportar, tá? Sempre que a gente for exportar um projeto, vai ser aqui nessa aba exportar. E aí a gente vai ter aqui, tá? Pra gente, vai importar por enquanto só esses dois e este aqui, tá? Talvez esse aqui, se você queira mexer em preferências, tá? Exportação rápida como PNG, ele vai fazer uma exportação assim, mais desleixada, tá?
do arquivo, ele não vai preocupar muito, ele só vai fazer uma exportação mais rápida. É quando você quer mostrar um preview, quando você quer fazer algo mais simples, se você quer fazer só um rascunho, você usa essa exportação. Quando você quer entregar o projeto para o cliente, a gente vai usar o salvar para o web, tá? Ele preserva as qualidades superiores da imagem, tá? Ele tem esse modo otimizado que ele otimiza para a web, tá? Ele deixa as cores mais vivas e tudo mais. E vocês podem estar usando essa configuração aqui. Para, tira um print, anota, faz o que você quiser, mas usa essa configuração. Na hora que você clicar em salvar, ele vai abrir uma caixa de diálogo e você clica aqui em salvar, tá? Sem estresse, tá? Ele demora um pouco, mas é isso. Pode clicar aqui em concluído. Pronto. Esse menuzinho aqui é simples, tá? Preferência de exportação, cara. Ele só vai perguntar qual que é a sua preferência de exportação rápida de metadados e tudo mais, tá bom? Então, é isso. Colocar incorporado, vocês vão usar para inserir imagens dentro do seu projeto, tá? Então, vamos supor que eu quero inserir aqui aqui, ó, esses xizinhos aqui. Eu vou usar o colocar incorporado para inserir eles dentro da minha imagem, tá? E o vinculado ele faz a mesma coisa, só que em vez de ser um projeto incorporado ao projeto, ele vai ser um projeto vinculado, tá? Aqui para baixo, para a gente não importa tanto, a gente não usa tanto, tá? Isso aqui é informações sobre arquivos, imprimir e sair do próprio Photoshop, tá? Esse editar aqui pra gente, ele é interessante por conta do transformar e transformação livre, mas a gente não vai neles ainda. A gente vai vir aqui que vai ver que tem um desfazer, colocar objeto inteligente, tal. Esse aqui é o Ctrl Z. Esse aqui ele desfaz essa última ação, tá? Eu acho que ele tem até 10 usos, tá? A partir da 10ª ação ele não capta mais, tá? E tem o refazer, tá? Que também acho que tem 10 usos. Ele vai refazendo a última ação até o estado que você parou, tá? Copiar, né? Ctrl X. Esse aqui é intuitivo, básico da informática. Preencher, a gente vai ver daqui a pouco que ele serve para você preencher informação de uma área que ela esteja incompleta, tá? E eu não vou fazer isso daqui a pouco, vou fazer agora para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então eu vou pegar um fundo aqui que dê para completar, que ele não seja muito complexo. Aqui, ó, pega esse fundo aqui mesmo. A gente vai pegar aqui, vai crescer esse fundo e vai deixar uma filetinha aqui sem fazer. Vamos rasterizar ele. E ó, você vai vir aqui nessa ferramenta aqui de selecionar e vai voltar aqui no editar. Tá vendo que tem esse preencher habilitado? Tenha certeza que está selecionado. Vocês vão pegar uma filetinha de nada aqui dessa parte, tá? E vão apertar Shift com o mouse em cima do projeto. Vocês vão apertar Shift F5. Ele vai preencher, tá? Era para preencher, mas se você quiser também você pode só clicar em preencher aqui, tá? Clica com o botão direito em preencher e dá OK. O computador vai usar a inteligência artificial para preencher aquela parte vazia ali. Pronto. Ele fez ali, como vocês podem ver, ficou um trabalho bem feito, né? Se você para reparar, nem parece que foi feito por inteligência artificial, tá? Então, aquela coisa preencher serve para isso, tá? Distorção de perspectiva é quando a gente quer pegar um objeto, por exemplo, eu quero pegar essa corzinha aqui. Vou selecionar ela, esse primeiro quadrado aqui é para selecionar o objeto. Vou dar Enter e com a marionete, ó, isso aqui vai ser a âncora, tá? Então, ó, eu deixo na perspectiva que eu quiser, tá? Ele deixou nessa perspectiva aqui, desse quadrado aqui, como se fosse uma rua passando, entendeu? Então, aonde eu clicar aqui, ó, vai ser o meu ponto âncora, cadê? Vai ser meu ponto âncora. Aqui vai ser meu ponto âncora principal. Se eu puxar pra cá e pra cá assim, ó, ali é meu ponto âncora. Entenderam? Então, investiguem essa ferramenta, tá? Distorção de perspectiva, vocês vão usar ela bastante.
tá? Principalmente para quando vocês querem fazer um efeito de um desenho, uma blusa que não tem e tudo mais. Transformação livre é uma das ferramentas que a gente mais vai usar, tá? Porque o que acontece? É uma ferramenta que você vai usar para redimensionar objetos, tá? Você clica aqui, dá um Ctrl T, que é o atalho dela, ó, e você redimensiona os objetos, tá? Aí você dá um Enter e ele volta, tá? Então você dá um Ctrl T e aumenta aqui de novo. E desce, tá bom? É bem simples, não tem muito mistério não. E transformação, tá? Até aqui interessa pra gente, aqui pra baixo é intuitivo e a gente não vai usar muito, tá? Então, a transformação aqui é o submenu de transformações, tá? Você também pode acessar ele apertando Ctrl T com o botão direito e se acessa ele aqui, tá? Então, a gente tem o girar, inclinar, perspectiva e distorcer, tá? E esses aqui, girar em 90 no sentido grau, distorcer, ele distorce a imagem, tá? Ó. É quase que aquela distorção de perspectiva, quase igual, tá? Tem o perspectiva, de fato, que se aumenta, faz a perspectiva da coisa, ó, tá? Então, também é diferenciado. Dá pra fazer, a gente usa muito isso em letras, tá? Pra fazer um efeito. Inclinar, que aqui, ó, se inclina pra cá, aqui fica quadrado, entendeu? Puxa pra cá, então isso aqui usa pra fazer itálico falso em algumas letras também. Girar e redimensionar, tá? Não tem muito mistério nesse menuzinho ali, tá? Então, terminado esse menu, a gente vai partir direto pro menu de filtro, tá? Esse menu de filtro é um menu de efeitos, tá? Eu chamo esse menu de efeitos, vocês podem me ouvir falar isso aí durante o curso. Ele é um menu de efeitos, ele serve para armazenar os filtros que tem aqui dentro do Photoshop, tá? Então a gente tem o filtro do Camera Raw, que vai ser muito útil pra gente, tá? Tem os efeitos de desfoque, que vai ser muito útil também, tá? Durante o curso eu arrisco dizer que a gente vai usar só esses dois, tá? Esse menu de desfoque e filtro do Camera Raw. Os outros vocês podem usar também, vocês investiguem eles, experimentem, tentem descobrir o que é, tá? Que assim vocês aprendem melhor do que eu explicando. Então, vamos começar. Nessa primeira parte aqui, é o último filtro aplicado, tá? Então, é o Alt Ctrl F, o atalho. Já dando um adendozinho rápido aqui na aula de atalhos, é o Alt Ctrl F. Então, se eu quiser aplicar o último efeito que eu utilizei na minha sessão de Photoshop, eu clico aqui e ele vai aplicar o desfoque gaussiano, tá? Que é um desfoque de blur, ele meio que deixa a imagem smooth, né? Que chama. Tá? O filtro do Camera Raw é como se ele abrisse um Adobe Lightroom dentro do Photoshop. Não sei se vocês conhecem o Lightroom, mas o Lightroom ele é um programa da Adobe que é utilizado para fazer edição da cor de imagens, edição, equilíbrio das cores. Muitos fotógrafos, não, muitos não, né? Quase 100% dos fotógrafos usam ele para fazer edição das suas fotos. Eu já fui fotógrafo, tá? De ensaio de casal, ensaio de retrato de 15 anos, essas coisas. E eu usava o Lightroom para fazer edição, tá? Então aqui no Camera Raw ele é basicamente um Lightroom dentro do Photoshop, tá? Então aqui nós temos o básico, tá? Investiguem eles, mais pra frente a gente vai ver eles, tá? Aqui. E é isso. Deixa eu aplicar aqui o filtro do Camera Raw porque eu não apliquei nada, tá? E aqui vamos para os desfoques, tá? Então aqui tem os desfoques. O desfoque de movimento é um desfoque que dá movimento à imagem, tá? Então, ó, dependendo da angulação, ó, aqui é a distância, tá? Entre cada pixel da imagem. Então é como se fosse a intensidade do movimento. E aqui é o sentido do movimento, tá? Tenham isso em mente. E é isso, velho. Desfoque gaussiano, que a gente vai usar bastante, tá? Ele não vai vir com esse atalho pré-definido. Eu predefini esse atalho, eu vou ensinar na aula de pré-definições de atalhos, essas coisas, como predefinir atalhos para automatizar seu serviço, tá? Então é isso. Terminamos o filtro e aqui é a janela, tá? Aqui é basicamente abas do seu Photoshop que não estão abertas ainda, tá? Tem alguns atalhos aqui para vocês abrirem, tá? Então, por exemplo, se eu quiser abrir o menu de cores, ó, aperto F6 ele abre aqui. Se eu quiser esconder o menu de camadas, eu aperto F7 e esconde ali, tá? E cada um vai fazendo uma coisa, tá? O F4 geralmente ele é o Ctrl C, Ctrl V, né? É o, é o atalho para Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu só colocar aqui em não perturbar.
pra... Cadê? Pronto. Pra não ficar apitando aqui pra gente toda hora. Então, beleza. Feito isso, a gente pode terminar esse menuzinho de cima, tá? Essa janela aqui é a área de trabalho, é o que você está usando. Organizar e tudo mais, tá? Então aqui a gente pode terminar a parte de cima e vamos aqui pra lateral. Aqui na lateral, véio, por padrão, vai vir assim pra vocês, tá? Propriedades, ajustes, bibliotecas, amostras, degradês e tudo mais. Por padrão vai vir assim. Eu gosto de esconder o menu de cores ali em cima para eu aumentar aqui embaixo, tá? Eu tenho propriedades aqui, tudo isso aqui, tudo, beleza? Todos esses menuzinhos aqui, eles são destacáveis, tá? Então se eu quiser pegar esse aqui e arrastar, ó, eu destaquei ele dali. E eu posso simplesmente jogar ele lá de volta, tá? E por ele ser destacável, o Photoshop me dá liberdade para jogar onde eu quiser ele, ó. Se eu quiser jogar ele aqui, se eu quiser jogar ele aqui, se eu quiser jogar ele aqui no meio, ó, ali, tá? Se eu quiser, ó, jogar o ajustes aqui, ó, e deixar só o propriedades ali em cima, tá? Eu consigo jogar ele em qualquer lugar. Se eu quiser jogar ele aqui embaixo, tá? E tudo mais, eu consigo jogar. Ó, até foi pra cá, não era pra ir, tá? Então, é isso. Essas duplas setinhas, elas expandem os painéis, como você pode ver, ó. Ela dá essa expandida e você vê. Beleza? Propriedades é propriedades da camada atual ali. Quando é texto ele aparece aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Escrever qualquer coisa aqui. Aqui, ó, aqui aparece as propriedades, caractere, transformar. Aparece as propriedades daquilo ali. Cada menuzinho desse aqui tem umas propriedades ali, tá? E aqui em cima também vai ter as subpropriedades daquela ferramenta, tá? Então aqui do lado, agora vamos aqui para baixo. Aqui para baixo a gente tem um submenuzinho que é muito importante, a gente vai usar bastante, tá? Aqui é o de adicionar um estilo de camada, que também pode ser acessado da seguinte maneira, tá? Você pode vir aqui, clicar duas vezes e ele abre o estilo de camada, tá? Que a gente vai usar muito mais dessa forma do que da outra. Porque dessa forma aqui, além de ser facilmente configurável, a gente tem esse preview aqui do lado, tá? Voltei, pessoal, entraram aqui e eu tive que parar a aula aqui rapidinho. Então vamos lá. Voltando, a gente tem aqui agora o mascarar, tá? Que é muito melhor. O que acontece com esse mascarar? Você abre aqui a máscara e ele, tipo assim, cria uma submáscara. Vou falar melhor disso na próxima aula. E ele é muito útil pra gente, a gente vai usar bastante, tá? Aqui tem um menu de efeitos, tá? Que a gente vai usar bastante também, tá? Ele também tá aqui, tá? Esse menuzinho aqui, que você pode jogar aqui pra ter uma visualização melhor, tá? Embora ele ocupe muito espaço aqui, então joga ele aqui do ladinho que fica melhor. Tá? Aqui temos o agrupar, tá? Que ele cria um grupo de camadas, então vamos supor que tem várias coisas aqui e você quer agrupar todas elas, você seleciona aqui, você cria um grupo, tá? E você vai jogando elas ali pra dentro, tá? Mas tem uma maneira muito mais rápida de fazer isso, tá? Que você pode vir, selecionar todas e dar o Ctrl G, tá? Que você cria um grupo rapidão. Ou você também pode pegar todos e arrastar aqui, ó, pro símbolo ali de coisa, tá? Eu sugiro que vocês façam do Ctrl G, tá? É bem mais rápido. Você vem aqui, seleciona todos e dá Ctrl G. Aqui se adiciona uma nova camada, tá? Você adiciona uma camada em branco, tá? Ela não tem fundo, então fica esse quadriculadinho aqui, que é um indicador que é uma imagem sem fundo. E por fim aqui você tem a lixeira, tá? Ele não vai deixar eu apagar porque senão vai ficar sem projeto. Mas ó, se tiver dois, ó, eu clico aqui e ele apaga. Tá bom? Aqui nós temos o modo de mesclagem, tá? Que é o jeito que essa imagem vai se mesclar com as subjacentes, tá? O preenchimento, tá? Para ver se ela é preenchida, a imagem dela é preenchida ou não, tá? E a opacidade, tá? Do modo geral. Aqui a gente tem como bloquear ela, tá?
não consigo mover ela, tá? Eu não consigo mover pra cima e pra baixo. Então esse menuzinho aqui do lado já foi, e aqui do lado nós temos as ferramentas, tá? Eu não vou entrar muito dentro de cada ferramenta, tá? Porque elas são muito intuitivas. Eu vou entrar dentro das mais complicadas, digamos assim, tá? Que é o laço poligonal, selecionar, varinha mágica, corte, pincel, degradê e lata de tinta e texto, tá? E essa aqui. O resto tudo, se você deixar o mouse em cima um pouquinho, vai te mostrar um previewzinho, tá? O Photoshop mesmo te dá esse preview, ele te ensina. Tá, então eu vou vir aqui, vou colocar um incorporado pra gente. Vou aumentar a imagem aqui. O preenchimento dele tava zoado aqui, por isso que ele zoou. Mas aqui temos aqui o incorporado. Esse símbolozinho aqui na imagem significa que esse aqui é um objeto inteligente. O que é esse objeto inteligente? Significa que eu posso fazer qualquer alteração nessa imagem aqui, que as propriedades dele vai ficar preservadas dentro do arquivo aqui, tá? Então, se eu, por exemplo, não tiver ali um objeto inteligente, se eu minimizar aqui, vou dar um Enter, tá? Eu minimizei ele. Na hora que eu aumentar ele de novo, ó, olha como a imagem vai estar zoada. Ó, sem qualidade nenhuma, toda bugada. Então o que acontece? É porque quando o Photoshop minimizou e ele não estava com objeto inteligente, ele renderizou as imagens para essa resolução aqui, tá? Que é de pixels, mini pixels, ó, como vocês podem ver. Ele resolução para aquela coisa. Então, se eu aumentar de novo, ele vai pegar isso aqui e vai aumentar, tá? Ele não vai pegar as propriedades, preservar e aumentar, ele só vai aumentar essa imagem aqui. E aumentando uma imagem que já está em péssima qualidade, ela fica em pior qualidade. Então, se você tem a imagem aqui nesse tamanho e ela não está com objeto inteligente, você vem aqui e converte ele em objeto inteligente. Porque quando ele tem um objeto inteligente, eu posso diminuir, posso aumentar, que vai, ó, manter a mesma qualidade. E qualquer alteração que eu, por exemplo, se eu pegar meu pincel aqui, e tanto que não dá para eu passar o pincel em cima, ó, ele não deixa, tem que rasterizar. Então, se eu quiser, ó, se eu passar um pincel aqui em cima, na hora que eu abrir minha coisa, ó, não tá aqui, mas se eu passar o pincel aqui dentro, ó, e salvar, olha aqui. Dentro da imagem do objeto inteligente ele fez essa alteração, tá? Aqui dentro é como se tivesse rasterizado, tá? Enfim, ficou zoado ali, tá? Então é como se tivesse rasterizado. Lá dentro você não minimiza, aumenta nada, você só faz algumas alterações no máximo, tá? Então vamos lá. A ferramenta selecionada aqui, ela vai selecionar tudo naquela área e vai excluir todo o resto. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e colocar esse incorporado aqui, aumenta o tamanhozinho desse baitolo aqui, desse Paulo Plínio aqui. Você vem cá e eu seleciono aqui. Qualquer alteração que eu fizer, por exemplo, se eu vim aqui e quiser aplicar um efeito de exposição e fazer uma exposição, ó, deixar a coisa, ó, ele vai fazer dentro daquele quadradinho que eu fiz, ó. Ele vai criar uma camada, entendeu? Ou nem precisa fazer, por exemplo, se eu quiser aplicar um desfoque de movimento, filtro, desfoque de movimento, ó. Ele vai aplicar ali dentro, ó. Fora, ele não vai aplicar nada, porque ele vai criar uma máscara, ele vai aplicar dentro daquela máscara, tá? Se eu vir aqui deletar essa máscara, não tem como, mas se você der um jeito, ele vai sumir o efeito, tá? Então, ó, dentro daquele quadrado que eu fiz, ó, então se eu pegar um quadrado aqui, fizer aquele desfoque de movimento aqui dentro, ó, tá, é por causa disso aqui. Deixa eu apagar o filtro inteligente ali. Pronto, aí agora vai. Se ó, fizer aqui no peito dele só, ó, desfoque de movimento, ó, ali dentro. Ali dentro, ó, vai ficar bagunçado, tá vendo? Então, é isso. Ele seleciona uma área e toda alteração que eu fizer dentro dessa área. Então, se eu, por exemplo, selecionar essa área aqui no objeto inteligente, dar um Ctrl J, ó, ele vai duplicar somente aquela área que eu selecionei. Se eu fizer aqui e dar um Ctrl U, ele vai mudar a cor somente dentro daquela área ali que eu selecionei. Entendeu? Você pode fazer isso para gerar vários efeitos. O laço poligonal, ele faz o mesmo trabalho dessa área aqui, só que ele serve
para você fazer um trabalho mais selecionado. Então, ó, esse laço poligonal aqui, ó, ele circunda a imagem, ó, à mão livre, tá? Você faz o desenho à mão livre. O ferramenta de laço poligonal, ele é a partir de pontos, tá? Então, ó, a cada ponto que eu crio, ele vai selecionando. Se eu fechar ali, ele fecha, tá? A ferramenta de laço magnético, ele, se eu clicar aqui, ele vai começar a pegar o contraste entre a imagem e o fundo e gerar o traçado para mim. Ele é interessante para quando você quer fazer algo um pouco mais rápido e que tem um contraste forte. Ele te ajuda a economizar tempo. Mas eu ainda prefiro usar o, o ferramenta de laço poligonal, tá? Para fazer com recortes mais precisos, tá? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então é para isso. Eles fazem o mesmo trabalho daquilo. Quando eu fechar aqui e eu fazer qualquer alteração dentro aqui, tá? Se eu fizer um triângulo aqui, ó, que eu vim aqui aplicar um desfoque de movimento, ó, dentro daquele triângulo ali ele vai fazer, tá? A varinha mágica ela faz a mesma coisa que esse e esse, porém ela seleciona os semelhantes ali, tá? Ela faz isso, ela faz uma seleção de cores semelhantes, de itens semelhantes e faz isso aí, tá? Então ela serve para quando você quer tirar, por exemplo, vamos supor que a gente teria aqui um fundo preto, não, um fundo branco. Vamos supor que a gente tem um fundo branco aqui. Deixa eu rasterizar a imagem, pronto. Vamos supor que a gente tem esse fundo branco e eu quero tirar esse fundo branco dessa imagem. Eu venho aqui, ó, com a ferramenta selecionar, ele vai selecionar ali e ele vai selecionar por limites, tá vendo? Então, ó, a imagem tinha um fundo branco e eu retirei esse fundo a partir da ferramenta selecionar. Como que eu faço isso? É simples. Eu venho, seleciono, aperto delete. Seleciono, aperto delete, seleciono, aperto delete. Pronto. A gente já tem aqui o fundo retirado, tá, da imagem. Ela não serve só para isso, mas ela é essencialmente para isso, para fazer uma seleção rápida ali, tá? Tanto que o nome já fala, né? Varinha de seleção rápida. É a ferramenta de varinha mágica, tá? Seleção rápida ela faz o mesmo trabalho que a outra, só que ó, você vai passando o mouse como se fosse um pincel e ela vai selecionando naquela área. O corte, a gente vai usar muito para delimitar uma área, às vezes a imagem está muito grande e você quer mudar. Então, por exemplo, se eu não quero pegar todo o corpo dele, eu quero pegar só essa partezinha aqui, eu seleciono o corte e pego só aqui, tá? Ou eu quero, tipo assim, é um quadrado, mas eu queria fazer uma proporção para stories. Então eu venho aqui, que é 1920 por 1080, tá? Na verdade é o contrário. Pronto, selecionei a proporção para stories e agora minha área de trabalho tá em retângulo, tá? Tá 1080 por 1920. Tá em retângulo. Beleza? Vocês vão usar muito para isso. Tem outras coisas aqui que eu não vou ainda entrar agora, não precisa. Tá? Eu vou pular algumas, tá? Essa conta-gotas aqui é para você pegar a cor ali de onde está passando. Serve para você, por exemplo, se eu quero pintar a cara dele aqui desse rosa, eu pego aqui o mesmo rosa, o rosa exato, tá? Isso aqui serve para desaparecer, tá? Ele meio que faz um Photoshop, meio que faz um Photoshop. Ele meio que faz uma edição ali, ó. Eu quero tirar aquele botão, ó. Ele tira aquele botão ali. Ele pega ao redor ali, ó. Faz uma ediçãozinha. Às vezes ele dá uma cagada, mas ó. Entendeu? E ele tira ali. Se eu quero, por exemplo, tirar esse colar dele aqui, ó. Ó. Pronto, tirei o colar dele ali na base dessa ferramenta aqui. Tá? Ela é muito útil, tá? Para manipulação de imagens. E o pincel é o pincel, tá? Não tem muito segredo, tá? Ó, aqui, ó. Tanto, eu peguei a cor ali, ó. Tá na mesma, tá no rosa daqui do terno do cara. Pincel é o pincel, tá? A gente vai usar ele bastante durante nossas aulas, tá? A gente vai usar principalmente aqui o redondo macio para fazer sombras, essas coisas, tá? Lembrem, todo menuzinho aqui tem esse submenu aqui em cima, tá? Lembrem de analisar ele, tentar entender o que é, tá? Eu vou até fazer uma explicação aqui para vocês sobre opacidade e fluxo, tá? Eu vou voltar aqui para o preto. O que acontece? Opacidade é o teto máximo de opacidade, tá? Que aquilo ali vai atingir. Então, se eu definir a opacidade 100, ele vai ficar com a opacidade 100. Se eu definir a opacidade
70, no máximo vai ficar com a opacidade 70, tá? Eu posso passar várias vezes por cima até atingir o 70, tá? Até atingir o 100%. Mas a opacidade máxima de uma passada, tá? É 70. O fluxo, ele define quantas passadas eu preciso, tá? Para chegar na opacidade máxima. Então, se eu, por exemplo, deixar aqui o fluxo em 34, eu passar ele uma vez, ó. Passar duas, três, quatro, cinco. Ó, eu precisei de 6 para chegar na opacidade máxima, que é o 100. Então, ó, eu vou deixar o fluxo aqui em... Eu vou deixar a opacidade em 70 e o fluxo em 34, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 vezes que eu tive que clicar para ele chegar no coisa máxima. Então, ó, o fluxo ele começa assim, ele, ó, começa fraco, tá? Ó, é literalmente isso. Agora, se eu deixar o fluxo 100 e a opacidade 66, ó, a opacidade vai começar a mesma, sempre, tá? Ela vai se manter uniforme, o fluxo não, ó. O fluxo, se eu deixar aqui a opacidade 88, o fluxo 20, aqui ó, 10 para 24, ó, ele começou fraquinho, foi, engrossou e terminou fraco. E como a opacidade e o limite é 88, o fluxo está muito baixo, ó, ele, na segunda passada, talvez ele pegue 88, na terceira, ó, ele já pegou 100% em algumas áreas aqui, tá? Então é isso, essa é a diferença entre fluxo e opacidade. Aqui não tem muito o que falar, tá? A ferramenta carimba ele copia, ó, ele clona, tá? Aquilo ali. Não é difícil de vocês entenderem, vocês podem usar para fazer padrões e tudo mais. Sempre tem esse previewzinho do próprio Photoshop aqui que a ferramenta faz, tá? A borracha, que é uma ferramenta muito importante que a gente vai vir a usar com certeza, tá? Para fazer algumas coisas, ó, tá? E eu tô apagando aqui no caso, tá? Eu não tô mascarando nem nada, eu tô realmente apagando, tá? A lata de tinta que a gente vai usar para pintar fundos de vez em quando, tá? Não é sempre. A gente pode usar para outras coisas. E texto, que a gente vai usar bastante. A gente vai usar muito texto, muito, tá? Tá, e lembrem, aqui do lado tem as propriedades, Gotham Black, tá? Tudo mais. E aqui em cima, quando você clica em texto, você também tem as propriedades pré-moldadas. E aqui tem o retângulo, tá? Que a gente vai usar bastante para fazer máscaras de corte, para fazer elementos e tudo mais. Tá? Tem a mãozinha que a gente usa para locomover pelo projeto, que o atalho rápido é o espaço, tá? Pra gente ficar locomovendo rápido. Aqui a gente tem as cores, tá? Que a gente está usando e tudo mais. Então, é isso, a interface do Photoshop é essa. Essa primeira aula aqui do módulo 1 é um pouco extensa mesmo, porque é muita coisa para apresentar para vocês. A aula 2 vai ser um pouco mais rápida e a aula 3 muito mais, tá? Espero vocês lá. Valeu!